Queridos amigos, bondosos irmãos, Jesus nos abençoe. Que possamos contar com os nossos amigos espirituais para que a nossa atividade de hoje possa ser produtiva em todos os níveis. Que possamos angariar os recursos de que necessitamos para o nosso fortalecimento, para o enriquecimento do nosso campo íntimo, mas também pedindo aos benfeitores espirituais que nos ajudem no que remonta às nossas mazelas, às nossas dificuldades físicas e morais. Para nós, novamente, é um motivo de muita alegria estarmos de volta nessa sala abençoada, nesse contato com corações tão amigos, fraternos, que possamos juntos construirmos um pensamento que possa, em conexão com aqueles que nos tutelam, lucificar a nossa jornada. O nosso trabalho de hoje, ele é desafiador para o nosso coração em face às nossas limitações, pois vamos procurar abrir a reflexão em torno da passagem do Evangelho que está inserida em João, no capítulo 8, no versículo 12 ao 20. Antes de mais, então, inicialmente, eu gostaria de contar com a paciência de vocês, porque nós vamos ler o Evangelho. Vamos ler do versículo 12 a o versículo 20. Então Jesus falou-lhes de novo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós escolheis segundo a carne. Eu não escolho ninguém. E se escolho, minha escolha é verdadeira, porque não sou só, mas eu e quem me enviou. E na vossa lei foi escrito que o testemunho de dois homens é a verdade. Eu sou o testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica a meu respeito. Eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não vedes nem a mim, nem a meu Pai? Se me visseis, também veríeis meu Pai. Proferiu essas palavras na câmara do tesouro e no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não chegara a sua hora. Nós fizemos a leitura desses 8 versículos apenas com o objetivo de contextualizar a passagem, para que possamos nos fixar exatamente no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui, queridos companheiros, boa noite para todos que estão chegando agora. Obrigado pelo apoio, pelas frases, pelas vibrações que estão sendo colocadas no chat. Nesse momento, que é exatamente o capítulo 8 de João, nós vamos encontrar Jesus, conforme a narrativa de João, apresentando-se 7 condições. Essa é a primeira. Eu sou a luz do mundo. Ele também se autoproclamou o pão da vida, ou pão vivo, conforme a narrativa de João,
no capítulo 6, versículo 35. Já no capítulo 10, no versículo 7, ele se intitula Eu sou a porta das ovelhas. No 10º capítulo, agora no versículo 11, ele diz que eu sou o bom pastor. No 11, ele fala, eu sou a ressurreição da vida. No 14º, ele fala, eu sou o caminho da verdade e da vida. E por fim, no capítulo 15, ele se intitula Eu sou a vinha verdadeira. Então aqui, nós citamos os versículos para atender àqueles que gostam de anotar e pesquisar, mas ele se apresenta como pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, o caminho e também a vinha verdadeira. O nosso objeto de reflexão é a luz do mundo. É importante observarmos que o Antigo Testamento é rico de passagens em que é citado a questão da luz, não é? Por exemplo, nós vamos encontrar nos Salmos, no capítulo 27, definindo que Yahvé é a minha luz. Isaías define para nós que, no caso, Yahvé é o Messias que vai vir trazer luz para os gentios. Então, quando Jesus se confirma que ele é a luz, de alguma forma, para aqueles estudiosos, ele está confirmando as predições, as profecias, que os judeus ansiavam pela vinda daquele que seria a luz que iria indicar o caminho soberano para a libertação definitiva, para o encontro da Canaã, da terra prometida para os patriarcas. É muito interessante nós refletirmos também que quando ele se intitula A Luz do Mundo, ele também apresenta-se que quem me segue de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui nós vamos percebendo que ele, se apresentando como a luz, ele aborda para nós num primeiro instante a luz como a indicativa do caminho, porque ele se autoproclama mestre. Eu sou mestre, vós dizeis bens, porque ele, se colocando na condição de educador, o educador por excelência é aquele que apresenta luz, apresenta a luz nas suas ações, e a luz, ela vem exatamente para lucificar, para ampliar, para indicar os caminhos que aqueles que necessitam dela possam, enveredando por essas indicativas, encontrar exatamente aquele ponto importante para a trajetória no processo da educação. A luz que chega, que consola, que indica, mas que vai se tornando exuberante a partir do sentimento que vai despertando no aprendiz, quando ele vai tomando, vamos dizer assim, o sabor pela lição, a partir do momento em que ele vai implementando-a na intimidade do coração, nas suas ações, em cada instante do aprendizado. Vale para nós refletirmos também, se vocês estiverem de acordo, que a luz, ela deve ser colocada de sorte a, vamos dizer assim, a abrandar o anseio, a atender às perquisições. Ela vem para auxiliar o viajor que está precisando do norteamento, que está precisando do guia, que está precisando da bússola, que está precisando de, vamos dizer assim, de entender eminentemente quais são as suas próprias necessidades, a partir de uma porta que vai se abrindo e que ele vai vislumbrando possibilidade de sair das trevas pessoais. Então, nós temos muito cuidado e muito carinho para trabalhar esse assunto, e por isso que nós
pedimos à coordenação que nos concedesse a oportunidade para que a gente possa ir junto construindo essa reflexão, para que a gente consiga, com o auxílio da doutrina espírita, começar a sentir Jesus, o Mestre Senhor, como um grande portal que abre as possibilidades para que nós possamos compreender o que vem a ser o Cristo, a centelha divina que está na intimidade de cada um de nós, e que no caso dele, a centelha se torna exuberante porque ela encontra vamos dizer assim, nas projeções da individualidade, as possibilidades e a realização, colocando no caso o espírito naquela condição de unir o que ele deseja, o que ele precisa, e ao mesmo tempo no movimento da fé que coloca o aprendiz com a mão na massa e com um desejo real de realizar, saindo da retórica, saindo do falar, saindo daquelas condições que nós ainda mourejamos de ocupar posições, de estarmos em determinadas situações, muitas vezes sem perceber, mas até em nome do ideal sacrossanto de evoluir, nós ainda embrenhamos no mecanismo da religiosidade tradicional, da intelectualidade que nos auxilia em alguns pontos, mas quando exacerbada ela acaba fechando possibilidades de nos intercambiarmos verdadeiramente com Deus, deixando brotar da nossa intimidade a divindade. Então Jesus, sempre quando tratava com os aprendizes, os discípulos na época, ele, antes de enveredar no púlpito, naquela condição de falar de cima para baixo, ele se colocava na posição do educador que se faz amigo, que se faz presente, que se faz fraterno, e com isso vai se criando um mecanismo de um intercâmbio natural, sublimando as possibilidades, e o aprendiz, por sua vez, nos colocamos realmente com sinceridade diante do aprendizado, sem empáfia, sem crítica, sem exigirmos aspectos que estão ainda longe das nossas possibilidades de assimilação. São expressões que nós encontramos no Evangelho de uma forma histórica e que vem para nós nesse momento suscitar um movimento diferente para nós espíritas, de trabalharmos as lições de Jesus em foro de imortalidade, num âmbito que nos fortaleça e que nos dê condição de salvaguardar os nossos interesses eminentemente espirituais e não periféricos. Eu tenho conversado tanto com amigos no movimento espírita, que nós muitas vezes gastamos tanto tempo nos planos da organização, no campo da administração, nos implementos que visam o atendimento aos necessitados, e nós acabamos esquecendo da essência que nós não podemos abrir mão, que é o conteúdo que venha nos libertar de verdade, que venha, vamos dizer assim, abrandar os nossos ímpetos, que venha sublimar esses nossos sentimentos que ainda se prendem muito nas emoções da retaguarda, naqueles pontos das nossas personalidades, do nosso passado, que vem movimentando com tanta pujança o nosso hoje, definindo algemas, grilhões, e na realidade o nosso passado deveria ser por nós trabalhado de forma que ele fosse aquele ponto que nos colocasse numa condição real, de consciencial,
para que a gente possa caminhar dentro desses planos do autoconhecimento e da própria iluminação. Considerando-se nesse ponto de vista, Jesus vem nos mostrar que o grande movimento não é apenas ter luz, mas nos transformarmos na própria luz, não é? E a luz que traz abundância de vida, conforme está definido nas próprias Escrituras do Antigo Testamento. E tanto é verdade que Jesus envia os profetas, os discípulos são também os seus profetas, como nós, nesse momento, somos profetas, a definir que nós também somos luz do mundo, mas ainda caminhamos dentro de um plano de uma luz que está lá fora. Por isso que nós bajulamos tanto, por isso que nós nos interessamos muito com a caminhada do outro, seja no plano da positividade, como nas próprias inferioridades. A gente fica caminhando como aquelas moscas que vão atrás do aquecimento da luz, não é? Das expressões vibratórias da luz, e na realidade a gente deixa de perceber que o grande movimento é projetar essa luz a partir de nós mesmos. Então, quando Jesus fala para nós que nós também somos a luz do mundo, e agora nos referimos ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele fala que nós somos o sol da terra e que nós somos a luz do mundo, e que não se pode esconder essa luz, não pode se esconder uma cidade. Essa luz, ela precisa de ser refletida, ela precisa de ser mostrada. E aí a gente observa como que nós nos equivocamos dentro desses preceitos, porque a gente quer mostrar a luz, não é? Nós queremos mostrar virtudes, nós queremos mostrar habilidade. E na realidade o movimento é outro. O movimento é de nos internalizarmos a partir da qualificação das nossas atitudes, porque humildemente, de uma forma simples, mas de uma forma autêntica, de uma forma, vamos dizer assim, conectada com os nossos ideais, automaticamente a luz se expressa. E nós não precisamos de preocupar em mostrá-la, como nós temos visto nos nossos meios, inclusive acadêmicos, religiosos, na ciência oficial, enfim, aonde a vaidade campeando, nós ficamos felizes quando subimos no púlpito, quando estamos com o microfone, quando nós estamos vendendo a própria imagem, quando as pessoas reconhecem o que nós conseguimos realizar, e na realidade ficamos como as moscas, movimentando lá fora, na periferia do conteúdo que efetivamente poderia nos libertar. Essa luz do Senhor é a luz mestra, é a luz referencial. A nossa luz ainda é diminuta. Vós sois a luz do mundo. Ele como a luz do mundo da vida. A nossa luz ainda é uma luz ainda que eu costumo, de uma forma carinhosa, brincar dizendo que é meio lusco-fusco. Ela vai, ela vem, ela oscila, dá pique de luz, não é? Tem momentos que a gente esquece de colocar azeite nessa luz, em face das nossas alterações emocionais, da nossa capacidade de atender a César e a nossa indiferença quanto a atender ao principado do Espírito, o reino dos céus, aquelas injunções que nos colocam diante da realidade, que nos posiciona diante dos fatos para sermos agentes do bem, como profetas, né? Mas não como profetas, vamos dizer assim, momentâneos. Porque o nosso desafio é de nos tornarmos profetas sempre. Porque o profeta é aquele que vive efetivamente o que ele recebe do seu Senhor. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Essa conexão a gente não pode perder, não é? Tanto que Jesus, para nós, como afirmam os benfeitores espirituais, é o mestre não amado. Ele é um Senhor desconhecido. Por mais que pronunciemos o nome dele, que divulguemos,
que fazemos prédicas, que muitas vezes enveredamos por uma encarnação inteira, projetando o nome sacrossanto dele, mas efetivamente nós esquecemos que ele tem que estar dentro de nós. Então, queridos amigos, a palavra do Cristo é insofismável, né? Ele apresenta para nós como a luz do mundo, mas com essa condição de não procurarmos apenas na ortodoxia das expressões, do comportamento. Como os religiosos ainda estamos presos nessas convenções. Nós ainda nós criamos dentro do mecanismo da indiferença ou da prepotência um grande abismo para essa relação entre o discípulo, o aprendiz eterno, com o Senhor de sempre. Embora não devemos esquecer que ele sempre estará pronto para nos atender, porque ele expressa a misericórdia divina, o pensamento de Deus. Por isso é que ele fala para os religiosos de ontem, como fala de hoje, que ele vem dar testemunho do Pai, porque o Pai sabe da missão dele. E nesse texto, por exemplo, que nós lemos, os religiosos de então, como nós agora, ainda questionamos a autoridade. Nós questionamos se ele veio mesmo do Pai. Essa pergunta aqui, possivelmente ela foi feita por um religioso que queria saber aonde estava o pai dele, no caso, o pai de Jesus, José, que deveria estar ali para confirmar se o filho efetivamente estava falando a verdade dentro de um mecanismo cultural e bem específico da religião judaica. Ou seja, aqueles que estavam observando o discurso de Jesus estavam presos nas palavras, estavam algemados nas convenções, inclusive do medo, da insegurança, que a verdade, quando se expressa, ela incomoda profundamente aqueles que nós, como nós, não estamos tão dispostos a sairmos da poltrona do menor esforço. A verdade incomoda. E agora me ocorre, embora meu querido Juarez não tenha acompanhado o seu estudo da semana passada, mas relembrando da passagem que você trabalhou do lava-pés, nós precisamos, se você me permite, talvez trazer algum ponto que tenha sido trabalhado por você na semana passada, sobre essa condição nossa de nos colocarmos como servos diante da vida, para que o Senhor possa lavar os nossos pés. E nós aprendemos com Ele para lavar os pés que, no caso, representam simbolicamente a base de todos os projetos. Se a gente não limpar, se a gente não cuidar de sanear, de purificar os nossos ideais, bebendo da água que sedenta, aquela água que Jesus oferece para a samaritana no capítulo 4 de João, a nossa sede da verdade, ela continuará efetivamente sendo atendida nos planos apenas da cultura da informação. A água que Jesus nos concede é aquela água que purifica a base para que a gente possa entender os recados da vida, as lições que estão batendo na nossa porta, aquelas induções que chegam através das falas daqueles que convivem conosco, que são audaciosos, que muitas vezes são irreverentes, são aqueles que caminham conosco, que querem cobrar, que querem exigir, porque de alguma forma eles estão nos dando um toque sobre as nossas necessidades, não é? De sermos alertados. E ao invés de nós colhermos as lições, nós saímos de pedra na mão, não é? De espada em punho, para combater a outra personalidade que está do lado de lá. E na realidade, nós devemos trabalhar na limpeza, na purificação, simbolicamente, não é? Porque não é um ato ritualístico, não é? Nós não estamos numa escola de uma iniciação que a gente vai fazer isso com um tempo pré-determinado, mas pelo contrário, dentro dos planos esotéricos, dos planos místicos que muitas religiões trabalham, esses conteúdos milenares vêm nos dizer sobre
como nós devemos trabalhar em nível de eternidade, em foro de imortalidade, né? Dentro dos planos da individualidade, para não ficarmos no plano de uma análise personalística, fria, irreverente, mas sim na condição de humildes servos do Senhor. Se vocês me permitem, ao falar da palavra servos do Senhor, não tem como não nos recordarmos de Maria Santíssima, quando visitada pelo anjo Gabriel, ao receber o anúncio da sua missão, né, vem se colocar naquela condição de dizer: eis-me aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, a tua verdade. Aí também nós podemos nos recordar de Paulo de Tarso, né? No caso, na época ainda Saulo, quando perseguindo os cristãos, especificamente Ananias, na entrada de Damasco, recebe a visita, a visão transcendente de Jesus, como narra o evangelista Lucas no livro Atos dos Apóstolos, como nos conta Emmanuel de uma forma detalhada através das mãos de Chico nessa obra Luz, que completa 70 anos esse ano. Nos referimos a Paulo e Estevão, quando, no caso, Saulo, ele se colocando de joelhos após a visão, ele pergunta: quem é o Senhor? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus, aquele que persegues. O que queres de mim? Aí Jesus define para ele: que não recalcitres mais contra o aguilhão. E depois de um diálogo soberano que o nosso tempo não nos permite detalhar, Saulo de Tarso, o vaso escolhido, mas ainda naquela condição irreverente, dentro dos planos da ortodoxia judaica, dentro de um mecanismo, de uma visão turva, embora os ideais sempre foram sagrados, mas o orgulho nos coloca muitas vezes numa condição de estar diante de águas límpidas, mas nós mesmos trazemos as sujidades, e com isso não percebemos o grande mecanismo que efetivamente está à nossa frente, e que a água muitas vezes representa aquele, vamos dizer assim, aquele veículo que venha a ser um instrumento para que compreendamos a necessidade de mergulharmos no rio da transformação pessoal. Queridos irmãos, o Saulo então define: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Jesus define para ele: que você entre na cidade, porque lá será mostrado. Enfim, e naquele momento ele humildemente aceita o convite. Aí, se vocês me permitem, eu devo relembrar as palavras de Emmanuel na introdução da obra citada, que, embora para muitos Paulo foi um religioso muito contundente, enquanto para outros Saulo de Tarso tenha sido aquele que recebeu uma graça da visita de Jesus, Emmanuel define para nós a necessidade de aprendermos com a história do convertido de Damasco que todos nós temos uma missão, todos nós recebemos um mandato que vem do alto, e que a maioria de nós, ao caminharmos pelas estradas da vida, nós optamos pelas pedras, pelos espinhos, de uma forma deliberada, enquanto o Senhor gostaria de nos oferecer as flores que possam nos oferecer o aroma para relembrarmos da divindade. E ele, na indiferença, como nós, recebe a visita do Senhor porque vivia naquele instante conflitos atrozes, dores acerbas, doenças, excrementos, abandonos, desilusões, traições, desencarnações, decepções. Qual de nós que estamos livres e indenes de perpassar as dificuldades do caminho?
Então, quando no meio da dificuldade, o coração dele macerado em face à perda de Abigail, a alma de sua alma, e está diante de um mundo novo que o incomodava profundamente, ele de alguma forma pede ao Pai. Na concepção dele ainda, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E o Senhor responde. Porque Jesus não se apresenta para ele para agredi-lo, para dizer para ele que ele estava errado. Isso são pontos que nós precisamos de pensar. A luz se fez porque o coração gritava por ela. E Jesus se apresenta e ele confirma de uma forma graciosa essa visita ou merecimento em face à missão que o aguardava. Então Emmanuel diz que precisamos de analisar a conversão, a vida do convertido de Damasco, como um grande exemplo, porque todos nós estamos na nossa própria Damasco. Todos nós estamos saindo de Jerusalém para empreendermos na estrada de Jope ou no caminho de Damasco o nosso processo de aprendizado, de transformação. E que Deus possa nos abençoar para que tenhamos a condição de perceber que Jesus está do nosso lado como uma luz soberana, embora nós não estejamos convictos que essa luz está nos visitando, pela nossa fragilidade, pela nossa insuficiência, pela nossa ineficiência de pararmos para estudar a vida, para ler um livro, para operacionalizar disciplinas que possam organizar o nosso campo mental. Nós não estamos dispostos a domar as nossas más inclinações, embora façamos e falamos e escrevamos que o próximo precisa de mudar. Como espíritas, hoje muitas vezes repetimos aquele comportamento dos fariseus de outrora, que sentávamos na cadeira de Moisés e definíamos um grande peso nas costas daqueles que eram os ditos seguidores. Então, nós precisamos de trabalhar com mais, vamos dizer assim, com mais ciência, com mais tenência. Precisamos de nos irmanarmos. Irmão Sol, nós precisamos de aprender a nos amarmos. E nos amarmos é um processo que é demorado, porque amor não basta eu dizer eu te amo. Amor não basta apenas olhar para o outro com os olhos diferentes. Amor é um projeto que precisamos de implementar com consciência no respeito àqueles que caminham conosco. Então essa sala que está hoje com tantos corações presentes, e para nós é um motivo de extrema alegria, e por isso agradecemos à Rede Amigo Espírita que concedeu esse espaço bendito na sala Falando Espiritismo, porque eu sinto que todos nós estamos aqui porque nós precisamos uns dos outros. Eu vejo aqui agora uma imagem de como se nós estivéssemos sentados à beira do lago de Genezaré, de mãos dadas, distribuindo pães, sorrindo, cantarolando, e Jesus dizendo: bem-aventurados misericordiosos, não é? Ou seja, bem-aventurados nós que estamos aqui abraçando-nos para trabalhar a misericórdia nossa para com o semelhante, a misericórdia nossa para com nós mesmos, porque nós ainda estamos procurando o Mestre Jesus, o governador espiritual do planeta, como nos apresenta Allan Kardec, mas como aquele Senhor que dividiu o tempo antes dele e depois dele. Nós ainda o procuramos para que ele aperte um botão lá no plano espiritual e a nossa vida seja revolucionada. A gente procura ele para ganhar na Mega Sena. Eu de vez em quando também procuro, sabe? Mas quando eu chego lá no caixa, me dá vontade de voltar. Porque se ele me conceder a vênia de ganhar na Mega da Virada,
eu vou ter que me virar muito para sair das zonas umbralinas, mais do que eu já estou me virando. Então ele não pode me conceder facilidade. Ele não pode, muitas vezes, tirar minha dor de cabeça, por mais que efetivamente ele o faça, porque ele é misericórdia, ele é bondade, ele é luz. E ele sabe que a luz maior, ela fertiliza. O contato com a luz do outro é importante, meus queridos amigos. Porque nós aprendemos com Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que sempre haverá a relação do superior com o inferior. Agora me recordo que semana passada estudávamos um texto do livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz vem narrar exatamente como que se dá a interação vibracional das irradiações áuricas do espírito reencarnante com as células do corpo físico. E aí ele faz um paralelo com o mundo espiritual, com o contato que nós vamos tendo com aqueles que nos amam, que por misericórdia nos visitam para trazer esperança, para, vamos dizer assim, minimizar um pouco a saudade. E por isso que eu tenho para mim que se nós nos referimos assim nesse momento do estudo, quem sabe nesse instante nós não estaremos ou não estaríamos sendo visitados pela mamãe que partiu, pelo papai que já foi há tanto tempo, quem sabe pelo marido, pelo filho desencarnado, por aquele amigo lá da infância que vez por outra a gente sonha ou lembra dele, ou tanto desses corações que nós não conseguimos divisar, nem relembrar, porque fizeram parte da nossa trajetória em outras instâncias, em outro tempo, em outro espaço, e que agora, nesse momento, estão encontrando ressonâncias na nossa intimidade, porque nós estamos querendo acender essa luz. Mas é como a gente está tentando refletir com vocês, mas acender uma luz que não venha se apagar. A afirmativa de ser a luz, conforme nós estamos vendo, então, amigos, ela é abundante e variada em vários aspectos, né? Quando Jesus fala que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, será que ele está falando que trata-se apenas de seguir então uma luz física? Não. Luz física não nos interessa de uma forma, vamos dizer assim, com uma reflexão espiritual nesse momento. A luz física por si só ela já está consolidada no planeta, não é? As empresas colocam a luz, por isso é que nós estamos efetivamente até nos comunicando via o computador, né? As energias. O astro-rei, o sol, aquece a nossa alma, ele se abre, ele se apresenta depois das trevas da madrugada e se torna exuberante. Isso é da lei, ele vai, ele vem, né? Como nós estamos indo para aprender lá no plano objetivo da horizontal do mundo, e depois de semearmos, nós somos convidados a colher, não é verdade? E onde que nós vamos colher? No mundo físico? Não. O mecanismo do campo mental funciona assim, ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Você expande o campo mental a partir do núcleo irradiador do teu espírito, mas depois que você expande, automaticamente você tem que voltar para dentro do núcleo. Porque é dentro do núcleo que você vai buscar a sustentação, a alimentação. E no momento em que você retorna para o núcleo, automaticamente a expansão que você projetou na sua mente, ela tende a retornar junto com você, porque ela não tem sustentação ainda. Então nós somos convidados a estabelecer sempre um caminho em torno do centro dos nossos interesses, objetivando as nossas conquistas, mas sempre o Senhor há de nos fazer voltar para esse núcleo, para a gente poder se alimentar dos investimentos. E quanto mais nós estivermos nesse fluxo e refluxo, como por exemplo estudou Hermes lá no Egito Antigo, automaticamente nós vamos então
ampliando o gênero das nossas ações. Nós vamos qualificando, nós vamos trabalhando de uma forma diferente. E com isso a alimentação, por sua vez, se faz diferente. E a luz há de ser diferente também. E quando falamos da luz diferente, nós também devemos relembrar quando Lucas registra esse conteúdo da luz, quando ele define assim, através das palavras de Jesus: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Olha que beleza. Andai enquanto tendes luz. Então, durante o dia é o momento de você projetar a luz. Ande, ande, ande. Agora, lembre-se que a noite é um movimento de você retornar. Por que nós temos o movimento do sono físico? No nosso atual estágio evolucional, nós não suportaríamos 24 horas de atendimento espiritual, de projeção intelectual, de vibrações emocionais, e por aí vai. Nós não daríamos conta. Por isso é que nós temos o movimento do repouso, porque quando o corpo físico repousa, nós vamos nos reabastecer espiritualmente, energeticamente. Energeticamente. Os místicos gostam de tratar do assunto quando se referem, por exemplo, à realimentação através das energias citadas por eles como a energia do prana. Isso não é a nossa área de ação, mas temos essas informações, que aqueles que forem doutores da matéria nos perdoem se estivermos equivocados. Mas não só a alimentação, vamos dizer assim, energética. Nós precisamos de morejar no campo espiritual para sermos fertilizados, para sermos induzidos, para sermos inspirados por aqueles que efetivamente são os tutores da nossa caminhada. Só que o nosso nível evolutivo não nos permite relembrar disso com clareza, porque se fosse assim, nós nos desviaríamos da objetividade do plano da nossa interação com o mundo dos homens. Mas nós não podemos, então, olvidar da importância do contato com o mundo espiritual. É mais ou menos o que Moisés colocou para nós como a necessidade de guardar o sábado, não é? Que nós entendemos como ir à missa, como ir ao centro espírita para tomar o passe, né? Ou irmos lá para a gente ficar bem com a espiritualidade, para que a gente possa criar um movimento de reflexão. Aí a gente observa como nós somos pequenos, né? Então, assim, vou até abrir um parênteses: não deixem de ir à missa. Por favor, não deixem de participar do culto que vocês são assíduos. Como não deixem de ir receber o passe magnético no centro espírita. Mas com o passar do tempo, nós vamos verificando que esse movimento é um movimento científico. É um movimento em que nós estaremos nos fertilizando com a luz maior, para que a gente possa efetivamente ir ganhando qualidade e não ter oscilações no campo do trabalho do dia a dia. Então, meus queridos amigos, luz da vida é a luz espiritual, não é? E essa luz espiritual, ela representa então para nós, se eu posso assim dizer, um caminho iniciático do mestre, que é o mestre modelo, não é? Com a nossa movimentação como aprendizes. Nós não podemos abrir mão disso. E quando nos intercambiamos com o Mestre Senhor, nós vamos nos alimentando pelas réstias que caem da mesa do Senhor, que na realidade é o amor pleno que Ele nos oferece, mas efetivamente nos alimentando com o prazer de estar banqueteando com Ele. Porque a felicidade de estarmos junto com Ele, alimentando com Ele, aprendendo com Ele, nós vamos como que sendo estimulados. Aí a gente levanta durante o dia para enfrentar os leões, né? Domar as feras, né? Cuidar dos desafios. E naquele momento de fragilidade, de rebeldia,
naquele instante de indiferença, naquele instante de invigilância, ou naquele momento em que a dor vergasta de alguma forma, a gente acaba como que intuitivamente acionando os mecanismos da intimidade do Espírito, nos recordamos daquele instante que nós tivemos com Ele, como agora nós estamos com Ele. Vinde a mim, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você respondeu aí, não foi? Mas depois ele põe um ponto e vírgula e continua. Mas tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, ele chama a gente para sair da intimidade, mas depois ele fala para a gente retornar ao núcleo das responsabilidades. Porque quando a gente retorna, é que a gente aprende. Puxa vida, o que você está falando em Casal Aberto? Não, é mais ou menos assim. André Luiz fala da laçada, da espiral evolutiva. Então eu vou dar apenas uma ideia. Numa laçada, quando a gente abre e fecha um ciclo, nós temos o movimento de subir e temos o movimento de descer. No movimento de subir é o momento que nós estamos procurando o Senhor. Nós estamos lutando para nos alimentarmos na ceia com Ele. Mas depois que a gente chega lá no ápice da alimentação filosófica, que nós estamos bebendo da água que Ele nos dá, que sacia a sede para sempre, Ele fala para a samaritana que a samaritana tinha que voltar, né? E somos nós. Aí você tem que começar a descer. Então é no momento da descida é que você vai fixar os caracteres. Então eu posso assim simbolizar: quando eu subo, eu estou indo para o mundo espiritual. Por exemplo, a desencarnação é a subida, né? Agora, quando após o banquete com o Senhor no alto, depois eu tenho que reencarnar, então eu tenho que descer. Por isso é que Jesus fala que o Filho do Homem é aquele que subiu aos céus e desceu dos céus, e os homens não compreenderam essa luz. Não sei se deu lá, Juarez. Esse assunto não é fácil para trabalhar simbolismo, não, e nós estamos querendo aqui simplificar, não é verdade? Mas é para a gente refletir sobre a beleza, por exemplo, de descer para lavar os pés dos discípulos. Eu acho que eu cheguei lá em você, não cheguei, Juarez? Descer para lavar o pé dos discípulos. Ou seja, quando a gente desce para lavar, nós estamos descendo para servir, nós estamos descendo para operar, nós estamos efetivamente colocando em prática o que foi realizado pelo nosso Senhor, não é isso? Quem que é o maior no reino dos céus? Quem serve ou quem é servido? Você ouviu o áudio, Beto? Ô Juarez, eu agradeço a sua participação. Eu até vou quebrar um pouquinho para dar uma risada. Não assisti, que pena. Mas se você falou isso, significa que os mentores estão te ajudando semana passada e estão me socorrendo hoje. Você concorda? Então, assim, eu estou sendo ousado aqui na brincadeira, mas apenas para quebrar um pouquinho, porque o assunto ele é filosófico, mas ele é desafiador, mas também ele pode, se a gente não experienciar, não trazer para o cotidiano, ele pode ficar árido. E aí o nosso irmão Sol, muito obrigado, irmão Sol, pela participação, está dizendo: precisamos descer do nosso orgulho. Ah, meu amigo, olha, nós temos muito mais obsessores do que mentores. Está falando o Décio aqui. Eu estou mudando a sua frase, mas só para contextualizar. Mas você sabe por que nós temos mais obsessores, ô Décio? Vê se você concorda comigo, você que estuda tanto lá na Federação de Tocantins. Por favor, mande um abraço novamente para a Leila, os amigos lá, e fala que nós vamos estar em Goiânia, hein? Para matar a saudade, não é isso? Mas eu posso dizer que nós temos que ter mais obsessores mesmo, né? Porque a luz ela se manifesta e as trevas se aproximam. Agora, o que tem acontecido conosco, né? O que tem acontecido conosco? A gente acende luz teoricamente, né? Porque luz ela é acionada pelo mecanismo da autoridade. Por isso que no mundo espiritual não tem jeitinho brasileiro. Aqui no plano terreno, os espíritas, nós somos todos espíritos de luz. Não é assim que eles falam pra gente?
Outro dia uma companheira falou comigo assim, depois de uma palestra: "Não, Casabeto, mas você é tão iluminado." Aí eu falei assim: "Sou mesmo, minha filha. Graças a Deus, quem está aqui me ilumina, porque se depender da minha luz, eu tô lascado." Então nós, espíritas, adoramos posar muitas vezes de iluminados, não é? Porque nós convivemos com aqueles que realmente têm autoridade. E diz Emmanuel, deixa eu ver se eu me recordo do livro, daqui a pouco vem a memória. Diz Emmanuel que existe uma diferença entre... já lembrei, o livro chama Iluminação. Que existe uma diferença entre ter poder e ter autoridade. Na Terra, nós podemos recebermos poder, não é? O cargo pode nos dar poder. Um exemplo. Agora, no mundo espiritual, nós não recebemos poder. No mundo espiritual, nós conquistamos a autoridade. E agora o nosso tutor nos faz lembrar do livro Atos dos Apóstolos, se não estou enganado, no capítulo 3, que trata do Pentecostes, está dito assim, que o Senhor lhes conferiu poder. Tá? E na realidade a gente entende isso de uma forma... Capítulo 2, André, valeu, obrigado. É isso mesmo. Na realidade, não é o Senhor lá do alto que nos dá poder. Mas ele pode, ele tem autoridade, não tem? Tem, com certeza. Mas na realidade o texto está dizendo que quando o discípulo se capacita, quando o discípulo luta, quando o discípulo trabalha, o Senhor nos concede a oportunidade de desenvolvermos a autoridade pessoal. Então esse é o ponto. Então nós, quanto espíritas, abençoados por essa chave luz que Allan Kardec nos concede, a gente se arvora em alguns períodos aí, porque estudou livro tal, que decorou o texto X, porque fez o ESD, porque fez o curso ali. Em alguns lugares do Brasil se dão até diplomas, com todo respeito, mas diploma, ele deve ser apresentado pela consciência tranquila, pelo dever cumprido. Então, isso é efetivamente o que nós precisamos de analisar. Então, a gente começa a ter oportunidade, aí as trevas vão se apresentar. Eu vou contar para vocês uma coisa. Por favor, vocês entrem em prece por nós. Mas a partir do momento que nós começamos a participar desse espaço bendito com vocês, as nossas reuniões mediúnicas, sem que o grupo lá saiba, porque eu não faço propaganda pessoal, sem que o grupo lá saiba, para não ter indução aos médiuns, mas os espíritos se manifestam o tempo todo para contestar o que nós estamos tentando fazer. Ou seja, que história é essa? Que vocês estão pensando que vocês são o quê? Falando de evangelho, falando de doutrina espírita para pessoas que estão em outros lugares. Isso eu tenho escutado toda mão. Aí o que vai acontecer? E eles agem em tom ameaçadores. Eles chegam com contundência, né? Se nós formos parar para reclamar atemorizados ou receosos que pode nos acontecer alguma coisa de grave, como as ameaças, nós não fazemos nada. Então, no âmbito menor, né, ou no âmbito assim mais prático, eu costumo dizer para aqueles que estão chegando na doutrina, não tenha dúvida que você começou a participar da reunião pública. O dia que você vai ter mais problema na sua vida pessoal vai ser no dia da reunião pública. Não tenha dúvida. Porque é o dia que você está tentando procurar uma luz que está lá num outro movimento lá de fora. E que no momento em que você procura essa luz que está num âmbito crístico, automaticamente, vamos dizer assim, a sua centelha divina começa a expressar-se. E você começa a sentir estímulo para mudar a sua vida. Aí você começa a observar que os valores espirituais são muito mais transcendentes do que
você até então tinha observado, porque você achava que isso era papo de religioso, de padre, de crente, de evangélico, né? Da vovó que era lá, além de vó, ela era meio irmã de caridade por conta da devoção dela ao catolicismo, e na realidade não é isso, não é? Quando você começa a movimentar a luz, você percebe que há algo de substancial. Agora, todos os impedimentos para que você não resplandeça essa luz vai acontecer. Por quê? Porque as trevas que nós enveredamos, que nós, vamos dizer assim, até nos tornamos eficientes dentro desse mecanismo, começam a se manifestar. E aí, se você, André, me permite, eu gostaria até de dizer o seguinte, que não são os espíritos que vão ficar incomodados, não. Que efetivamente o que começa a ficar incomodado é a própria persona. Porque nós vivemos vamos dizer assim, um duplo movimento, né? Da nossa individualidade, o ser espiritual, o Filho de Deus que quer ascender, não é mesmo? Com, vamos dizer assim, o nosso eu inferior, que é a construção no tempo das nossas personas inferiores, que vão criando dificuldade. E obviamente que nós mesmos, pela indiferença, pela dúvida, nós acabamos criando clichês mentais que efetivamente atraem aqueles espíritos que não estão muito dispostos a ver o progresso chegar. Porque o conúbio do dia a dia se faz há quanto tempo? Não podemos nem precisar, não é mesmo? Porque tem entidades espirituais que estão conosco, que não estão conosco dessa vida aqui não. São espíritos que talvez caminham conosco como amigos nossos, hein? Eu não estou falando dos inimigos, não. Daqueles que nós, na gíria popular, né, pisamos no tomate com eles. Não estou falando deles, não. Eu estou falando daqueles que nos têm na cota de amigos e que não estão muito afim de permitir que a gente possa respirar outros haustos, caminhar por outras sendas. Então esse incômodo, ele efetivamente vai se manifestar para trazer então impedimentos. E qual que é o trabalho do aprendiz? Se curvar o impedimento ou sobrepujá-los? Eu costumo dizer que quando o indivíduo se determina no bem, os impedimentos vão se avolumar, porque é proporcional. Puxa, André, que volta que eu dei tudo para falar dos obsessores do Décio. Não é, Décio? Porque falaram que você tem mais obsessor do que mentores. Mas é natural, porque você e o seu mentor, meu amigo, formam uma corrente abençoada. E tem que vir serviço mesmo. Não é? E a gente reclama. Puxa vida, muita influência espiritual, tá difícil, a pressão, eu vou mudar essa reunião porque do jeito que tá, não tô aguentando. Aí a gente escuta aquelas frases, né? Ninguém merece, como se a gente fosse coitadinhos, né? A casa caiu, Décio. O André tá brincando contigo aí. Pois ninguém merece. Que história é essa de ninguém merece? Nós merecemos a oportunidade do trabalho, sim. Agora, quando eu digo ninguém merece, a vida está ruim, o marido é problema, o grupo mediúnico lá só me dá dor de cabeça, o centro espírita está todo bagunçado. Uma companheira, certa feita, falou nós temos uma equipe de visitação fraterna aqui na FEAC, visitando lares, hospitais, etc. Aí uma companheira disse assim: nossa, Casalberto, eu fui num lar, mas a vibração lá estava tão pesada. Aí eu pensei comigo mesmo, mas em que lugar que não está pesado? Não é? E por que a equipe foi lá? Não é? Agora, se você saiu de lá alimentando que o lar estava com uma vibração pesada, significa que você não entendeu o que Jesus disse. Por exemplo, conforme a narrativa do capítulo 10 de Mateus, na missão dos 12, quando ele diz: quando entrardes numa casa, saudai-a e dizei: a paz seja convosco.
Agora, se quem estiver lá não quis receber a paz, o que Jesus nos ensinou? Entre em sintonia com a paz, traga a paz de volta, porque você foi oferecer a paz. Se a paz não foi aceita, você não pode perder o equilíbrio. Você não pode perder o senso da direção. Então, são pontos que nós precisamos se vocês me permitem, de afirmar, precisamos de refletir para entender o porquê que Jesus vem falar que Ele e o Pai são um só, né? E que o testemunho dele é verdadeiro, e que Deus confirma, e ele sabe porque Deus realmente confirma. É porque esse trabalho da expressão da luz nos coloca em conexão com a luz maior que dimana do Criador. Porque nós não podemos olvidar, não podemos esquecer que João, o médium dentre os apóstolos, né? Aquele que era considerado discípulo amado, no sentido de estar numa condição de uma sensibilidade um tanto quanto mais apurada para auxiliar os demais companheiros, porque nos grupos funciona assim: tem os mais intelectualizados, né? Tem os mais voluntariosos, tem os mais sensíveis, porque nós vivemos num mundo sobre uma lei chamada lei de cooperação. Isso é uma frase de Emmanuel, e graças a Deus me recordo dela. Está inserida na introdução do livro Paulo e Estevão. Vocês observam que eu estou citando esse livro sempre, porque eu tenho para mim, a gente tem estudado aqui em Belo Horizonte, que o livro Paulo e Estevão é um verdadeiro tratado de comportamento, de indicativas, de diretrizes para as casas espíritas, né? Então nós precisamos de estudar Paulo e Estevão com mais afinco, com mais detalhes. Precisamos de criar laboratórios com os trabalhadores, com os amigos, para refletirmos naquele conteúdo que foi vivenciado lá atrás. Porque a Casa do Caminho, que foi um núcleo de iniciação espiritual, inspirada na Casa do Caminho dos Essênios, né? Porque o caminho, né? Os homens do caminho, era como eram tratados os essênios, né? Bem antes até de Jesus. Então, assim, dentro desse movimento, nós precisamos de refletir sobre a importância de nos conectarmos com Deus. Eu e o Pai somos um. E aí nós iríamos citar que o capítulo, aliás, a primeira epístola do Evangelho de João, no capítulo 1, João escreve assim: Deus é luz. Jesus se autoproclama a luz do mundo. Jesus, o Mestre, afirma que nós somos a luz do mundo. Então Deus é luz, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. E vós, que somos nós agora, porque ele falou lá para o discípulo lá e continua falando para os mesmos discípulos hoje: vós sois o sal da terra. Precisamos de entender o sal aí como o grande manancial, a grande oportunidade de temperarmos a vida com sabedoria e com ações eficientes, porque assim nós iremos aprender a expressar a nossa própria luz. Com isso, estaremos todos no mesmo diapasão de luz, não é? Porque na realidade a nossa mente é refletora, diz Emmanuel. Então, quando nós projetamos a nossa própria luz, na realidade, eu não queria confundir, nem queria apertar demais, mas eu acho importante a gente refletir e vamos voltar a esse assunto depois. Na realidade, nós não somos criadores. Nós aprendemos com Kardec. Nós somos co-criadores. Então, na realidade, quando nós expressamos em tese a nossa luz, na realidade nós estamos resplandecendo, é a luz que vem de Deus. Por isso é que Jesus disse: eu não sou bom, bom é o Pai que está no céu.
eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou. Então, quando nós sairmos para operar, lembremos de Jesus, aprendendo com Ele, orando com Ele e por Ele, para que Ele esteja conosco, e assim, como videiras, né? Ou melhor, como varas, conectados na videira, o Senhor da vinha, que é Deus, estará extremamente feliz, porque a produção irá se multiplicar no tempo e no espaço. Então, se vocês nos permitem, nós gostaríamos de relembrar o próprio evangelista João nessa primeira epístola, porém no capítulo 3, quando diz para nós assim: o que permanece não erra, o que permanece na luz, o que permanece em Cristo não erra, e todo que nasceu de Deus não erra. Então tudo que nós produzimos em nome do bem não tem erro. Tudo que nós fazemos acreditando ser o melhor, meus amigos, não tem errada. Por isso devemos ser humildes para prestar atenção se as conexões nossas estão sendo as melhores. Mas no momento em que tu projetar, que tu fizer, você está fazendo com as bênçãos de Deus. Por mais que amanhã a gente possa não se sentir confortado ou felizes com essas ações. Com isso nós queremos dizer que o sofrimento que nós alimentamos, a culpa, nesse sentido ela é destituída de validade. Por quê? Nós estamos fazendo o melhor. E nos ensina Emmanuel que quem faz o que pode, faz tudo. Deus, o Senhor do Universo, a luz maior, que é resplandecida por Jesus, não veio ao mundo para condenar o mundo, veio para salvar o mundo. Não veio para acabar, para condenar o pecador, veio para destruir o pecado, diferente. E você só pulveriza a treva oferecendo para ela luz, que há de resplandecer de uma forma geométrica, de uma forma sensível, na hora certa, no tempo de Deus. Então, meus queridos amigos, eu gostaria de que com muito carinho, com muita alegria, nós pudéssemos refletir com Emmanuel, que traz uma página abençoada no livro Ceifa de Luz, e que nós efetivamente pedimos a vênia então de concluirmos as nossas singelas observações com carinho, com a devoção de todos, com a paciência, mas rogando em prece a luz que possa nos visitar e nos tirar desse marasmo, nos livrar das provocações, nos colocar naquela condição de aprendizes. Porque quem usa a espada há de nos visitar. Quem fere a lei conscientemente há de responder com a lei na hora em que a vida assim designar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João, capítulo 15, versículo 7. Afirma o evangelizador do Brasil, Emmanuel. Senhor Deus. Então, meus queridos amigos, eu gostaria de que com muito carinho, com muita alegria, nós pudéssemos refletir com Emmanuel, que traz uma página abençoada
no livro Ceifa de Luz, e que nós efetivamente pedimos a Vênia, então, de concluirmos as nossas singelas observações com carinho, com a devoção de todos, com a paciência, mas rogando em prece a luz que possa nos visitar e nos tirar desse marasmo, nos livrar das provocações, nos colocar naquela condição de aprendizes. Porque quem usa a espada há de nos visitar. Quem fere a lei conscientemente há de responder com a lei na hora em que a vida assim designar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João, capítulo 15, versículo 7. Afirma o evangelizador do Brasil, Emmanuel. Senhor, Senhor, no limiar da prece, rogamo-te mais luz, por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão, mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, aonde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou imposto de reconhecimento. Amplia-nos a visão, para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiastes ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas,
em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja, Emmanuel. Assim seja, benfeitores que nos amam e por isso nos abençoam. Assim seja a todos vocês, amigos, assim seja a todos vós que nos escutastes com paciência e vibrações. Assim seja a todos aqueles que ainda lutam por obstar a nossa caminhada. Assim seja, Jesus. Assim seja, Maria Santíssima. Assim seja. Assim seja.